Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o irmão Cláudio Rocha, eu congrego na comunidade evangélica Helbot, pertenço à célula Abacuque. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de estar trazendo aos irmãos o tema sobre Lúcifer e a queda, sua queda, né? De como a trajetória dele, de como ele deixou de ser um querubim ungido para se tornar Satanás, nosso adversário, né? E a Bíblia é rica para revelar absolutamente tudo sobre esse tema, sobre esse ser, né? Sobre esse personagem. Então te convido a estar com a sua Bíblia em mãos, de estar com um bloco de notas, um caderno, para que você fosse tomando nota de tudo, depois você conferir direitinho, com calma. Você já pode ir abrindo sua Bíblia no livro de Ezequiel, nós vamos ler no capítulo 28, verso 12. E no capítulo de 28, Ezequiel está trazendo uma profecia ao rei de Tiro, né? O rei de Tiro era um homem arrogante, prepotente. E Deus levanta Ezequiel para profetizar para o rei de Tiro. E no meio da profecia ele usa Lúcifer como exemplo. Por causa da falta de conhecimento, da análise dessa profecia, muitos teólogos não consideram Ezequiel nem Isaías como textos que levam a entender sobre Lúcifer. Porque começam falando sobre Tiro, né? Mas tanto Isaías, tanto Ezequiel começam falando, por exemplo, Isaías sobre o rei da Babilônia, Ezequiel sobre o rei de Tiro, e então eles citam Lúcifer, então temos um total entendimento. E seu nome era Heilel, e Lúcifer era a sua função. Lúcifer significa portador de luz, né? Que carrega uma luz, ou querubim ungido. Então vamos lá, Ezequiel 28, 12, ele começa falando do rei de Tiro. E diz assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Será que ele está falando mesmo do rei de Tiro? Ele está falando para o rei de Tiro, usando Lúcifer como exemplo. Você lembra o que aconteceu com fulano? Você se lembra o que aconteceu com Beltrano? Então ele usa Lúcifer como exemplo para o rei de Tiro. Verso 13. Você estava no Éden. Pronto, não é o rei de Tiro. E Éden significa lugar de delícias, né? Prazer. O texto segue dizendo: no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Agora acompanhe comigo Ezequiel 31, 18. Ezequiel capítulo 31, versículo 18, que diz assim: Qual das árvores do Éden pode comparar-se a você em esplendor e majestade? Gente, a habitação de Lúcifer era o Éden. O Éden era a casa de Lúcifer. A casa de Lúcifer era o jardim do Éden. O mais assustador, o Éden foi feito para ele. Aí continua: no entanto, você também será derrubado e irá para debaixo da terra. Já dando aí a localização do inferno, né? Esse Éden que Lúcifer morava não é o Éden de Adão e Eva. E por quê? O texto aqui diz que quando ele estava no Éden, ele era querubim ungido. Nós vamos ver no verso 14, né? Quando existia Adão e Eva, ele já era o enganador. Então, não era o mesmo Éden. O Éden que Lúcifer habitou é chamado da Bíblia de Éden mineral, né? Um Éden majestoso, um Éden maravilhoso, cheio de riquezas. Nesse texto diz que quando ele estava no Éden, no verso 13, ele era querubim ungido, né? Você estava no Éden. Não é o mesmo momento de Adão e Eva, tá? Nesse texto aqui, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Quer dizer, quando ele estava no Éden, ele se vestia de toda essa beleza, né? E existe um propósito para que Lúcifer estivesse no Éden. Qual é esse propósito?
Verso 14 responde: você foi ungido como um querubim guardião. Para isso eu o determinei. Guardião do quê? Nós vamos ver. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras afogueadas. Aqui já temos muita informação de Lúcifer, né? Ele morava no Éden, esse Éden mineral, era belo, formoso, cheio de riquezas, né? No corpo, era ungido querubim guardião, e ele foi determinado para isso. E qual era o propósito dele? Preparar o culto. O propósito dele era estar no monte do culto, no Monte Santo de Deus, e as pedras afogueadas ficavam embaixo do trono do Senhor. Você lembra da visão de Isaías, em Isaías 6, a partir do verso 1? Isaías reconhece que era um homem de lábios impuros, que vivia no meio de um povo de lábios impuros, né? E ele diz que os olhos dele viram o rei, né? O Senhor dos exércitos, ele viu o Senhor. Então dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, ele vem fazendo, tirado do altar com Atenais. Então ele vê impureza na boca dele, mas vem o anjo de fogo e não pega a pedra com a mão, pega a pedra com uma tenaz. Aquela pedra fogueada fica embaixo do monte de Deus. Foi lá que o anjo pegou a pedra e colocou na boca de Isaías. E quem era Lúcifer? Ele caminhava nessas pedras, ele era um anjo de fogo. Então, onde Lúcifer morava? Os adventistas dizem que era no céu, mas ele habitava aqui na terra. E não só ele, como muitos anjos. Tinha anjos do céu e anjos na terra. E a terra foi feita para eles. Lúcifer habitava a terra e era responsável pelo Éden. E no Éden tinha o monte da congregação, o local do culto, onde Deus vinha para ser cultuado por esses anjos que aqui habitavam, né? E quem preparava esse culto era Lúcifer. O verso 15 diz assim: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Mesmo com toda a perfeição, ele se tornou mal, né? Então veja que o fato de uma pessoa se tornar maligna não é difícil. Verso 16: por meio do seu amplo comércio, olha que coisa, gente. Lúcifer morava na terra, habitava no jardim, era responsável pelas pedras, né, de fogo no Monte Santo e fazia comércio. Aonde ele fazia esse comércio? Na igreja, gente. Né? Aí diz assim: você encheu-se de violência e pecou. Quer dizer, Deus fez uma dupla punição a Lúcifer. Antes de destruí-lo, lançá-lo como Satanás, né? Deus não fez isso em primeira mão. Quando ele estava no jardim do Éden, querubim ungido, e teve comércio, e ele foi truculento, com violência, a primeira punição de Deus não foi destruí-lo. Deus o envergonhou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras afogueadas. Então o primeiro a ser expulso do Éden não foi Adão, foi Lúcifer. Mais à frente nós veremos que ele foi jogado por terra e explodido. Mas antes não. Agora este Lúcifer continua sendo Lúcifer. Continua sendo um anjo, mas não caído, rebelde. E esse anjo que agora é rebelde, ele é expulso de suas funções, né? Ou seja, ele habitava a terra juntamente com outros milhares de anjos. O pecado veio antes do pecado. Na realidade, com Adão e Eva, a história se repetiu, né? Mas a mesma coisa aconteceu com Lúcifer. E no caso aqui não com homens, mas com anjos. E Lúcifer caiu. E a Bíblia fala de algumas coisas interessantes. Fala de comércio, corrupção, violência. Isso entre anjos e aqui na terra. Tudo isso antes de Adão e Eva. O verso 16 diz assim: por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Aqui não é a sua destruição, aqui é a sua humilhação. Lúcifer recebe essa primeira punição que ele teve da parte de Deus, não sendo a sua destruição nem a sua queda em si, né? Mas ele perde as suas funções, né? Ele passa a vagar pela terra como um banido disciplinado, um rebelde. E essa foi a sua primeira punição. Ele foi banido do Monte Santo, caiu em desgraça. E vamos ver como
Então Lúcifer tinha essa função administrativa do culto, do templo, no monte, né, do Éden, e ele comercializava isso. E vamos ver como isso funciona agora, depois, né, que ele foi destituído de suas funções. Ele foi truculento, corrupto, e Deus apenas falou: ó, você não serve mais para o serviço não, malandro. E mandou ele embora. E ele ficou lá. O que ele passou a fazer depois disso? Passou a vagar pela terra, né? Vamos ver Isaías 14, verso 13. Isaías 14, verso 13. Diz assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Quer dizer, ele estava na terra, e aqui é depois que ele é expulso das suas funções. Ele diz assim: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Para quem que ele estava dizendo isso? Para os anjos, esses anjos que habitavam a terra. Lúcifer então passa a vagar por essa terra, né, com esse discurso, um discurso esquerdista, um discurso rebelde, esse discurso, né, de democracia. E sabe qual era o teor do discurso de Lúcifer? Direitos iguais para todos. Por que teocracia? Por que só ele que governa? Por que só ele que manda aqui? Bota o povo no poder. Foi aí que a esquerda começou. Então Lúcifer começa um discurso político de rebelião, né, contra a teocracia de Deus aqui na Terra. E, bom, verso 13: hei de subir até os céus, porque eles estavam na terra, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Porque Deus descia e se assentava no Monte Santo da congregação, né, para ser adorado. E eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado do Zafon. Zafon aqui é o alto do norte, né, onde estava localizado esse tipo de Éden. 14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Nesse texto ele diz que não seria melhor. Ele diz que seria igual, mas maior do que os outros anjos e igual a Deus. Ele nunca teve a pretensão de ser maior do que Deus. Ele teve a pretensão de ser maior que os outros anjos. O pecado de Lúcifer na igreja, irmão, não é querer ser maior do que Deus. É querer ser maior que os seus irmãos. É querer se destacar, é querer ser melhor que o seu próximo. Esse é o pecado de Lúcifer, né? E muitos desses anjos deram ouvidos, né, ao discurso de Lúcifer. E foi assim que ele formou um imenso exército. 16. Os que olham para você admiram-se da situação e a seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Uma coisa interessante: existiam reinos, cidades, comércio, tudo isso com anjos. E você vai ver que ali teve guerra. 17. Ele fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa. Isso era o que Lúcifer fazia, e tudo isso antes de Adão e Eva. Aí você pode perguntar: como assim antes de Adão e Eva, Cláudio? Sim, a Terra não foi criada junto com Adão e Eva. Existe uma grande diferença entre o tempo incontável, que é chamado de eternidade passada, e eternidade contada. A eternidade contada passou a ser contada quando Adão pecou. Quando Adão pecou, o tempo deixa de ser kairos e passa a ser cronos. Quando Adão peca, o tempo deixa de ser um círculo, né, como um relógio incontável, e passa a ser uma linha reta, chamada cronologia. Antes não havia cronologia. O pecado fez o tempo ser contado. Então, quando houver a restauração de todas as coisas, Jesus vai pegar a linha do tempo cronos e ligar com a linha do tempo kairos, porque Deus não caiu. Deus continua, ele ainda está no kairos. Deus ainda está na eternidade passada. A eternidade é um estado, não é um tempo. Nós vivemos num tempo contado. Deus vive na eternidade, que é um estado, um lugar. Essa é a grande dificuldade de muitos, entender que a eternidade não é um tempo de anos, de dias, de séculos contado. A eternidade é um espaço de tempo, é um lugar. E entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2, existe um espaço de bilhões e bilhões e bilhões de anos, né, de diferença.
E Gênesis, versículo 2 é diferente, é outro tempo do verso 1. E confere comigo, Gênesis 1 e 1. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E é nesse vácuo de tempo que entra Lúcifer, né? A primeira terra, chamada de terra mineral, e todos os anjos que aqui habitavam. A primeira civilização da terra, né? Essa terra é diferente da terra do versículo 2. E isso não é tese, não, gente. Isso é teologia. E a Bíblia mostra isso. Toda essa terra era esse Éden, esse lugar de delícia, né? Toda essa terra era o Éden. Quando essa terra se enche de violência e corrupção, ela é destruída. E no versículo 2 ela precisa ser refeita. Gênesis 1 e 2 diz assim: a terra estava sem forma e vazia. A palavra estava aqui é uma palavra grega aia. Se quiser anotar, é H-A-Y-A-H, que significa vir a ser. Ou seja, a terra veio a ser, se tornou sem forma e vazia. E aqui temos a prova. Deus não fez a terra vazia. Ele fez a terra habitada, em perfeita harmonia. Isaías 45:18 diz assim: pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou, ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ou seja, quando ele fez a terra em Gênesis 1:1, ele fez a terra e a encheu. Ele não fez a terra sem forma e vazia. Ele nunca criaria a terra sem forma e vazia. Deus não faz nada imperfeito. Ele faz tudo perfeito, gente. A terra está sem forma e vazia. E Deus começa a dizer: haja, haja, haja. A palavra haja, por exemplo, é kal, Q-A-L, que significa aparecer. Vamos transliterar isso aqui para o original no grego. Ficaria assim: a terra se tornou aia, sem forma e vazia. Mas aí vem a criação, Gênesis 1:3. Disse Deus: haja, cal, né? Apareça luz. E apareceu luz. Ou seja, ela já existia, tinha sua forma, mas ela se derreteu. E quando foi que a terra se derreteu? A Bíblia fala. A Bíblia mostra que essa terra do versículo 1 de Gênesis foi totalmente destruída. Ou seja, a terra veio a ser vazia, veio a ser sem forma. Mas quando ele disse haja, ele disse apareça. Deixando claro que naquele momento que tudo que ele havia feito no versículo 1, ele não precisava refazer, ele precisava restaurar. É como se tivesse feito uma casa, desabou e você reconstruir. A casa já existia, você só precisa restaurar. Foi isso que aconteceu com a terra. E vamos ver por que a terra se derreteu? Lembra que lemos em Ezequiel que Lúcifer provocou violência, em Isaías que ele escravizava, que ele criou uma guerra aqui? A Bíblia fala dessa guerra. Salmos 46:6 diz assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Obviamente sugere aqui no texto que houve uma guerra, né? E por causa dessa guerra, dessa rebelião, de violência, por causa dessa guerra entre anjos de Deus e anjos do diabo, Deus se irou. A terra ficou corrupta. A terra mineral, o Éden, o lugar de delícias. E aí Deus levanta a sua voz e a terra se derrete. Foi nesse episódio que a terra se tornou, como vimos aqui nos originais, sem forma e vazia. Isaías 14:12. Acompanha comigo. Esse texto é interessante, fala bem revelador também. Verso 12 diz assim, de Isaías 14: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. A Bíblia nos fornece todas as informações sobre esse personagem, gente. A Bíblia deixa claro o início dele. Ele foi criado no céu
perfeito e com um propósito, habitar a terra. A terra foi feita para ele, ele foi feito para a terra. Ele era o guardião da terra. Então Lúcifer apenas está querendo tomar aquilo que ele acha que era dele. E ele era responsável pelo culto, pelo louvor. Por isso que tudo que é referente a Satanás, ao ocultismo, ao satanismo, à feitiçaria, tudo é cultual. Entendeu? E vamos ver a queda de Lúcifer então? Isso lá no céu, né? Lúcifer arma sua última cartada, a pior de todas. E aqui na Terra ele ainda era Lúcifer, mas lá no céu ele já muda de status. Apocalipse 12:4 diz que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos que ser demônio era melhor que ser anjo. Que servir a ele era melhor do que servir a esse nosso Deus tão maravilhoso. Aí você vê quem é seu inimigo, irmão. Tem gente que acha que pode ficar brincando. Apocalipse 12:4, né? Acompanha comigo. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, ou seja, 1/3 dos anjos, lançando-as na terra. Eles são chamados no céu, né? Deus brada, os arremessa na terra e com o impacto deles na terra, a terra se derrete. Em Lucas 10:18, São Jesus fala sobre isso. Ele diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ele caiu do céu onde, Senhor? E na terra. A destruição completa dele foi desse jeito. Vamos voltar lá em Ezequiel 31:18. Lá no céu agora, né? Antes ele estava aqui na terra, sendo disciplinado, vadiando pela terra. O diabo é um vadio, irmão. Em Jó 1:7 diz que ele veio de rodear a terra e passear por ela, de vadiar nela. Por isso que Deus odeia vagabundo. Que o diabo é um vagabundo, um vadio. Ele gosta de pegar tudo pronto. A criar sua terra. Entendeu? Por isso que Deus não gosta de vagabundo. Porque ele gosta de pegar tudo prontinho. Aí é mole, né? Diz assim, por meio, verso 18, Ezequiel 31. Por meio de seus muitos pecados do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo. Lembra que ele era um anjo de fogo? Deus pegou um fogo e o fogo de Deus queimou o fogo. Por isso que as almas jogadas no inferno serão queimadas. Porque o fogo que queima no inferno é o fogo de Deus, gente. Porque senão não queimaria espírito. E que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Isso lá no céu. Agora ele já não é mais um anjo de luz, agora ele é o anjo das trevas, caído, destruído, acabado, derrotado. Aqui vem narrando que Lúcifer saiu do céu com a mão na frente e outra atrás, irmão. Nós às vezes que damos muito poder a ele, não que ele não tenha poder, mas o poder dele só é permitido quando Deus permite que ele haja. E o poder dele é limitado. Entendeu? Nós às vezes damos muito crédito a Satanás. Ele é um ser ardiloso, ele é astuto, ele é sagaz, ele trabalha no seu intelectual, na sua mente. Nós não podemos menosprezá-lo. Entendeu? Mas aqui vem narrando que ele saiu com a mão na frente e outra atrás do céu. Agora vamos analisar aqui, né, Ezequiel 31:18 e ver a destruição completa e final de Lúcifer, né? Como ela se deu. Qual das árvores do Éden podem comparar-se a você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado, irá para baixo da terra, junto com as árvores do Éden. Essas outras árvores aqui são anjos que caíram junto com ele, né? Você jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos pela espada. Então, Deus convoca uma assembleia geral, gente, e sobem anjos de Deus e anjos de Lúcifer, que ainda não são excluídos, né? Lúcifer foi excluído do Monte Santo de Deus, ainda assim, Deus ainda lhe estava dando uma oportunidade, vagando pela terra. Depois de ser excluído do Monte Santo e do Éden, ele viveu por bilhões e bilhões de anos vagando pela terra, entrando na mente dos anjos, habitando na terra, e assim seduziu a muitos anjos. A Bíblia diz que ele é a antiga serpente que seduziu as nações, né?
em Apocalipse 12, 9. Então logo começou a ter guerra entre anjos de Deus e a guerrilha de Satanás. Mas até então Lúcifer não tinha perdido a sua forma de anjo, seu corpo de luz. Foi só depois que Deus convoca a assembleia no céu, Deus brada, derrete toda a terra, e ainda assim lá no céu, diante de Deus, houve guerra entre anjos de Deus e os anjos do diabo. Guerra mesmo, violenta, truculenta. Apocalipse 12, 7 diz assim, ó, houve então guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Gente, houve guerra na terra, né? E Deus chamou no céu. E Deus disse, vocês estão fora. Então o pau quebrou diante do trono de Deus. E aí agora já não chama de Lúcifer, e sim de dragão, né? Então Miguel e os anjos de Deus entraram em guerra contra Satanás e seus anjos. Verso 8 diz, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Viu que nós vimos lá do centro da terra, do abismo precipitado e que foi inaugurado o inferno? Então, irmãos, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Você só vai para lá se você for um bobo. Seu lugar não é lá. Aceite o Senhor Jesus, confesse-o como o único, exclusivo, suficiente Salvador da sua vida e se livre desse lugar que não foi feito para você. Ele foi preparado para Satanás e seus anjos. Você quer ver? Deus inaugurou o inferno, né? Foi criado para Satanás e seus anjos. Isaías 14, 12. Volta lá comigo. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. 15. Mas as profundezas do Sheol, inferno no hebraico, você será levado e irá ao fundo do abismo, isso na terra. Irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. A gente já sabe como ela vai terminar. A gente já sabe quem vai vencer. E nós somos convocados para essa guerra. Em que situação? Como soldados desse exército. O nosso general é Cristo, Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele vai vencer Satanás com o sopro de sua boca, né? Lá em Apocalipse diz. Ele não é páreo para o nosso Senhor, mas estamos aí para pelejar contra ele. Ele é o opositor de nossas almas. Espero que tenha sido enriquecedor para você. Você possa, se você tinha alguma dúvida ou se nunca tinha ouvido falar, foi assim que Lúcifer virou Satanás. Como a terra veio a ser sem forma e vazia, foi restaurada pelo Senhor. E é a terra que nós vivemos hoje, a terra de Lúcifer é diferente da terra que nós vivemos hoje. Espero que você tenha gostado. Você comenta aí, que é importante para o canal. Dá seu like, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram. Dá um likezinho aí. E me segue também lá no Instagram. Meu Instagram é @ClaudeoRobertoMaiaRocha. Eu posto muita coisa legal lá também, conteúdo cristão. Você que não é cristão também, tem coisa bacana lá para você. Espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo, irmão, tá bom? Fica com Deus, que Jesus abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus. E que Jesus abençoe a todos. Até a próxima.